Saúde e paz, bom dia. Mais uma manhã, mais uma semana se inicia nesta segunda-feira, dias úteis no caso, né? E nós nessa nossa manhã, nosso devocional, falando com Deus oração, com o diácono Alberto, quero te mostrar o caminho de onde obter ajuda no livro dos Salmos. Sim, precisamos ser ajudados, precisamos conhecer a palavra, porque a palavra ela nos liberta. É a palavra de Deus que nos liberta. Somos libertos por esta palavra. Aquele que roubava, não roubará mais. Aquele que matava, não matará mais. Porque a palavra o libertou. E nessa nossa meditação deste dia, nós vamos salmodiar o Salmo de número 1, Salmo de número 1, um salmo anônimo. Não tem um escritor definido, mas tem aqui uma grande lição de que a vida tem dois caminhos. E a vida do justo ela é contrastada com a vida do ímpio. O ímpio até parece ter sucesso, ter dinheiro, ter fama, mas o seu coração é vazio. Todos aqueles que se arrependem, não de terem muito dinheiro, mas de terem essa vida ímpia, quando eles conhecem Jesus, eles mesmos falam: eu tinha dinheiro, eu tinha poder, eu tinha posses, mas eu era vazio por dentro. Porque só o Espírito Santo pode nos encher. Só o Espírito Santo tem o poder de nos fazer conhecer a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, irmãos. Que não é no dinheiro, não é no nosso poder, não é na nossa arrogância, mas sim conhecendo o Senhor Jesus. E o salmista começa assim, o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, queridos, nessa manhã esse salmo é para você que ainda tem dúvidas de ser um justo. O que é ser um justo? Um justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Esse é o justo. Jesus, o justo juiz, ele nos purificou de todos os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, nos fez nova criatura, para que sejamos agora chamados de filhos de Deus e termos uma herança eterna, a promessa da salvação, assim que tudo isso se acabar. E o salmista começa exaltando a alegria da obediência a Deus. Aquele que anda segundo o conselho do Senhor e não dos ímpios. Aquele que não se detém na roda dos pecadores, irmão, não tem prazer mais no pecado. Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos vão sentar ali naquela rodinha, vão falar de tantas amenidades, tantas coisas sem esperança.
até zombando da fé, zombando das promessas. Devemos ser obedientes a Deus. E não devemos ficar ouvindo aqueles que duvidam do eterno. Ah, quem criou o mundo foi o Big Bang. Não vai ficar sentado ouvindo isso, irmão. Aqueles que ridicularizam o Senhor. Não, Deus não fez essa natureza aí, não. Isso aí foi obra do acaso. Já que nós viemos da evolução do homem, um dia eu fui lagarto, outro dia eu fui uma ameba, outro dia eu fui um dinossauro, até chegar no Homo sapiens. Conversa fiada, irmão. Deus Criador, rapaz. Deus criou isso tudo. Devemos nos juntar nas mesas dos escarnecedores. Temos que buscar o Senhor, porque Deus não julga as pessoas com base na etnia, não. Na cor, no sexo, na nacionalidade. Deus julga os homens por ser ímpio ou justo. Aqueles que tentam diligentemente obedecer a palavra do Senhor serão sempre abençoados, irmão. Seremos abençoados. Porque existe apenas dois caminhos diante de nós. Nós temos dois caminhos. Para isso Deus nos deu o chamado livre-arbítrio, para eu escolher. E Ele coloca os dois caminhos na nossa frente. O caminho da obediência e o caminho da revolta, do desobediente. E Ele ainda nos dá uma cola. Escolhe a bênção, irmão. Bênção e maldição. Justo e ímpio. Escolhe a bênção, irmão. Você tem tudo para ser abençoado neste dia. Mesmo que pareça, como a palavra de ontem, uma tempestade. Mas Jesus ainda está no barco, irmão. Aqueles homens estavam ali, andando com Jesus, mas eram homens de pequena fé. Jesus, quando levantou, apenas falou para ele: homens de pequena fé, porque duvidam. Porque duvidam. Devemos ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei meditar de dia e noite, irmão. Eu estava vendo a vida de Jeroboão. Deus apenas mandou que ele seguisse nos seus caminhos, na sua obediência. Mas não. Deus só quer que nós sejamos obedientes, irmão. Devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque Deus lá em Deuteronômio, antes de constituir os reis, Deus falou para os reis. Deus falou ali para Moisés que os reis, eles deveriam fazer uma cópia de tudo que estava já escrito, que antigamente era o passado na tradição oral, mas agora estava escrito. E Deus fala para Moisés: Moisés, escreve aí, o rei, quando for constituído um rei sobre a nação, ele deverá fazer uma cópia disso aí e guardar, fazer um tefilim, guardar junto do seu coração, irmão. Olha só como é que Deus é sério. Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente venha a ser ímpios.
por falta de conhecimento da palavra, porque lá em Oséias diz, o meu povo foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento. E já no Novo Testamento, diz que será destruído, porque lhe falta o conhecimento. O povo foi destruído, Deus fez uma nova aliança, teve aí a diáspora e foram todos espalhados pelo mundo. Depois, na Segunda Guerra, foram reunidos de novo, lá em Israel. Mas eles precisam guardar, irmão, os mandamentos, as leis. Porque senão, vamos prolongar ainda mais a volta de Jesus. Porque Jesus voltará quando todas as nações confessarem Jesus como seu Salvador de suas vidas. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, irmão. O ímpio não terá sucesso nessa terra por muito tempo, irmão. Afaste-se deles. A frase de tudo quanto fizer prosperará, do versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A frase, tudo que fizer prosperará, não significa que o justo será imune ao fracasso, à dificuldade. Mas também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza, felicidade. Significa que quando aplicamos a sabedoria de Deus na nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus. Da mesma maneira que uma árvore absorve a água e sais minerais e produz frutos deliciosos, nós também devemos absorver esta palavra de Deus, a fim de termos atitudes que honrem a Deus, irmão, para alcançarmos algo que vale a pena. Devemos ter esta palavra no nosso coração, devemos guardar a palavra no coração. Um salmo tão pequeno, 6 versículos, irmão, salmo de número 1, 6 versículos, mas que nos ensina muito a andarmos no caminho dos justos, largarmos as rodas de escarnecedores onde temos andado, no caminho dos pecados, porque Jesus, na nova aliança, ele veio para resgatar o homem, irmão. Você foi pago pelo um alto preço. Não pense você que Jesus quer te perder, não. Inclusive, quando ele foi preso ali, ele falou, deixe que esses se vão, para que nenhum seja contado como perdido em meu nome. Ele não quer te perder, não, irmão. Mas você tem 2 caminhos. O caminho do ímpio, que leva à morte, morte eterna, e o caminho dos justos, que nos justificou pelo sangue de Jesus, e hoje podemos dizer que somos filhos de Deus. Que nesta manhã Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. Que você tenha a melhor segunda-feira de nossas vidas, porque Ebenezer até aqui ele já nos ajudou. Estaremos agora em oração, consagrando essa segunda-feira ao Senhor, sabendo que essa será a melhor segunda-feira de nossas vidas, porque tudo que fizermos, devemos fazer consagrando o nosso dia ao Senhor, para que o nosso dia possa ser perfeito. Mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham os problemas, mesmo que venha a doença, o Senhor estará do nosso lado no barco,
Mesmo a tempestade sendo grande, nós falamos para Jesus, eu vou morrer. Ouviremos ele nos falar ainda nos dias de hoje, homem de pequena fé. Por que duvidou? Não duvide do Senhor. Você que tem dúvida nesse dia, busque o Senhor e o encontrará. Pois Ele está perto. E Ele mesmo nos diz, buscar o Senhor enquanto está perto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Que Deus te guarde, Deus te proteja e abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém.